Em Navegantes, há muito tempo atrás, o bairro Gravatá era cheio de histórias. Índios carijós viviam aqui. Mas você sabe por que Gravatá tem esse nome? O bairro do Gravatá se chama por causa da região que é a Mata Atlântica, né? A Floresta Atlântica, toda aqui nessa região, e tinha muitas bromélias, que na realidade o nome popular dela é Gravatá. Na praia de Gravatá tem a Pedra da Miraguaia. Essa pedra é um viveiro natural de mariscos. Tem esse nome por causa do peixe miraguaia, que ele vinha, o alimento dele, do peixe miraguaia, é justamente os mariscos. Eles chegavam a pesar em torno de 50 quilos, quase que 1,5 metro de altura. Vai de a pé, pois a bater o mar levou. Então, toda noite, eles faziam fogueira na região da Pedra da Miraguaia, na areia, ficavam nessa fogueira de vigia, jogavam as redes para poder pegar os mariscos e os peixes que apareciam em volta, principalmente o peixe miraguaia. O seu Zezinho era um velhinho que sempre gostava de pescar quando a maré estava baixinha. Ele conseguia subir na pedra, ele ficava à noite, horas e horas ali de noite, pescando. Para conseguir pescar um miraguaia, o velho subiu na pedra, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Em homenagem ao velho Zezinho, a pedra que fica do lado esquerdo da miraguaia foi batizada de Pedra do Velho. A esposa dele, que é a viúva, ficou muito triste, mas muito triste mesmo. Por quê? Ela perdeu o companheiro de vida, como é que ela chorava muito, e agora? O que ela ia fazer sem o seu Zezinho do lado dela? Aí o que aconteceu? Como ela também era muito velhinha, ela acabou morrendo também. Foi a partir daí que todos os meses, em época de lua cheia, quando a maré estava baixinha, uma mulher de branco aparecia em cima da pedra da miraguaia, assustando todos os pescadores que estavam por ali. Aparecia essa mulher de branco, com os braços abertos, eles se assustavam e todos saíam correndo. Ela queria que eles saíssem daquela pedra do velho, porque eles podiam escorregar, e acontecia a mesma coisa que aconteceu com o seu Zezinho. Minha pateira ficou escangalhada. Problema não tem problema, meu senhor. Com o passar dos anos é que foi descoberto realmente que essa mulher de branco nada mais era que a viúva do seu Zezinho. Boa noite, queria dar as boas-vindas a todos, todas e todes que estão aqui presentes. Dá início agora ao Seminário de Patrimônio Cultural de Navegantes. Esse seminário só é possível graças aos recursos da Fundação Cultural de Navegantes e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, através do inciso 3 da Lei Aldir Blanc. Eu gostaria de chamar aqui a Ângela, que é quem está co-organizando comigo esse seminário, para que ela possa apresentar para vocês as nossas convidadas dessa noite e, em seguida, gostaria que o nosso superintendente da Cultura, Marcos, desse uma palavrinha também. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente hoje está aqui falando um pouco sobre o patrimônio cultural de Navegantes, discutindo esses espaços que a gente tem para discutir, abrindo a discussão em torno do patrimônio imaterial, das tradicionalidades, da floresta. Então, eu queria apresentar hoje, a gente vai ter uma mesa, uma discussão composta pela professora doutora Maria Luísa Schwartz. Ela possui pós-graduação em Geografia pela Universidade da região de Joinville,
doutorado em Geografia na Universidade de Montreal, atualmente é professora colaboradora voluntária da Universidade da região de Joinville, tem experiência na área de Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas: representações, biodiversidade, biomas brasileiros, valores sobre o meio ambiente, impactos ambientais e sociais. A outra participante, também nossa convidada, é Denise Martins Borba. Ela é doutoranda em Patrimônio Cultural e Sociedade na Universidade da região de Joinville, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Universidade da região de Joinville, graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é coordenadora de projetos da Associação Casa da Vó Joaquina, tem experiência na área de História, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, manifestações tradicionais, identidade cultural, conhecimentos tradicionais e a Lei 10.693. Meninas, é com muita alegria que hoje eu estou aqui, vou fazer a mediação dessa conversa. Pessoal que quiser deixar seus comentários, quiser, né, falar trazer alguma intervenção, a gente vai liberar um espaço também para essa troca no final da fala de ambas. E agora eu deixo a palavra para Marcos Montag. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse seminário. Eu quero começar parabenizando a Bárbara e a Ângela pela organização do evento. É muito oportuno, né, que a Bárbara tenha proposto esse evento no nosso edital ano passado, da Lei Aldir Blanc. O patrimônio, de maneira geral, ele precisa ser constantemente discutido, e em Navegantes nós temos avançado em algumas políticas, mas, sem dúvida, sem uma discussão, sem a gente avançar na questão de educação patrimonial, as nossas políticas de proteção do patrimônio, sejam elas relacionadas ao patrimônio material ou imaterial, não têm função, né? Tem função, mas não terão a repercussão necessária na sociedade para que, de fato, a gente possa avançar, né, nessas políticas de maneira sustentável, eu diria. Nós temos, né, situações aqui em Navegantes, principalmente relacionadas ao patrimônio imaterial de manifestações em processo de declínio. Assim como também temos imóveis, né, um imóvel especial tombado que sofreu recentemente um processo de início de demolição. Isso tudo acontece pela ausência de políticas de educação patrimonial, e uma iniciativa como essa só vem a contribuir nesse sentido. Então, parabéns, meninas, desejo a todos um ótimo evento e contem sempre com a Fundação Cultural de Navegantes. Muito obrigada, Marcos, pela tua fala. Eu gostaria de convidar, então, a professora Maria Luísa Schwartz para poder falar um pouco sobre a sua experiência, trazer sua relação com a natureza, né, e contar para a gente um pouco das suas andanças. Professora, fique à vontade, a fala é sua. Professora, precisa desmutar o microfone. Desculpa. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Ângela, da Bárbara. Obrigada pela organização desse evento. E, então, é uma alegria muito grande estar aqui. É um pouco estranho para mim falar na frente do meu computador, embora a gente já tenha que se acostumar com... Já faz muito tempo que a gente está assim, hoje está fazendo mais ou menos um ano, né, que todas as conferências que a gente está participando são online, mas é para uma causa bastante séria, né? Então, eu gostaria de contar um pouquinho do meu trajeto, da minha trajetória como profissional, que começou lá na graduação, na Univille, né? E depois disso, com mais intensidade, na Université de Montréal, que eu fiquei quase 10 anos
no Canadá, nessa universidade, como doutoranda, como mestranda, como pós-doutoranda e como assistente de pesquisa. Então, sempre eu tive essa conexão muito grande com a floresta atlântica e com depois no Canadá, com a floresta laurenciana. Como o espaço o tempo é pouco, então vou falar só um pouco das minhas pesquisas, começando com uma pesquisa do doutorado, que foi o início de tudo, e foi uma pesquisa que eu fiz em Joinville, sobre a biodiversidade da Mata Atlântica. Só que nessa exposição eu vou falar um pouquinho para vocês dos ecossistemas da Mata Atlântica e não da biodiversidade específica, como os animais e as plantas, em razão do pouco tempo. Por que eu vou fazer uma exposição somente com os ecossistemas? Porque como o título da apresentação é sobre florestas, então eu quis levar só para o lado como que o jovem urbano conhece a floresta. Eu sei que na conferência era o conhecimento tradicional, mas eu quis mudar um pouquinho e colocar o conhecimento popular, que é bastante importante, recolher as informações sobre esse tipo de conhecimento também, que é o conhecimento popular sobre a Mata Atlântica, o que o senhor e a senhora, todo mundo conhece a respeito da Mata Atlântica. Então, pode passar o primeiro slide, por favor. Então, a Mata Atlântica, né, principalmente a floresta umbrófila densa, ela possui a maior grande reserva de biodiversidade do planeta. E ali eu cito, né, que são 100 milhões de brasileiros que vivem e moram no interior desse bioma. Tá? Então, a Mata Atlântica, ela contribui para a formação dos afluentes, né? Ontem foi o dia que a gente comemorou o Dia da Água, e graças à Mata Atlântica que a gente tem a água na nossa torneira, né? Da maioria dos habitantes brasileiros. Porque a maioria das nascentes, ela se desenvolve no interior da Mata Atlântica. Pode passar. Então, ela é super rica em espécies da fauna, né? Espécies de mamíferos, aves, répteis. Está tudo ali no slide. Ela apesar que ela está bastante degradada, todo mundo sabe, né? Porque a maioria dos brasileiros mora inserida dentro desse bioma, e Santa Catarina possui 15%, eu acho que hoje tem menos de 15% de Mata Atlântica ainda. E vocês sabem também que no Brasil inteiro a média hoje é de 6% de Mata Atlântica. Então, é muito pouco, né, gente? Pode passar, por favor. Então, o objetivo principal desse trabalho foi analisar os conhecimentos e os valores que as crianças e adolescentes possuem sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, segundo as representações. Então, esse trabalho, como eu falei, foi feito em Joinville, no estado de Santa Catarina, uma região próxima daqui, né, de Navegantes. Pode passar. Joinville, a gente diz que é uma cidade verde, porque toda a cidade e as regiões estão cercadas de Mata Atlântica, presente nas colinas, chamadas popularmente de Mar de Morros. Então, é muito parecido com a paisagem daqui de Navegantes, né? Porque temos muitos morros e colinas também nessa cidade. Então, por isso que eu tomei como exemplo esse trabalho. Pode passar, por favor.
Então, a imagem da Mata Atlântica, ela está presente em todas as partes da cidade. Aonde você vai, você vê a Mata Atlântica presente nas colinas e nos morros, né? Pode passar. E aí, os instrumentos que foram utilizados foram os questionários que foram aplicados no colégio, no Santos Anjos. Por que essa escola? Porque, como eu queria verificar se existem diferenças entre idade e gênero, é uma escola que tinha a maioria das pessoas das crianças entrevistadas se deslocavam da mesma maneira para ir à escola, elas vão e conhecem outros ecossistemas associados à Mata Atlântica. Então, por muitos elementos parecidos para um grupo mais parecido possível, para poder verificar a idade e as diferenças entre idade e gênero. O principal instrumento da coleta foi uma enquete e depois os desenhos, né? No desenho, eu pedi, desenhe tudo que lhe vem em mente quando falamos da Mata Atlântica. As questões não evocavam somente a Mata Atlântica de Joinville, mas de toda a região, até da região que provavelmente eles visitavam, como as praias ou casas de campo, e a escola ela possuía um sítio inserido no pé da serra, né, constituído de Mata Atlântica também. Pode passar. Aí eu vou dar alguns resultados. Então, aqui eu dividi em três capítulos, né? Só que eu vou falar somente sobre as representações sobre a diversidade da Mata Atlântica nas regiões fitoecológicas, né? Nos ecossistemas que são da Mata Atlântica, e tem 2 intrusos que não são, eram tipo um joguinho de carta, que eu mostrei para eles, para poder escolher a paisagem, o ecossistema preferido, tá? E o último, as representações da Mata Atlântica através dos desenhos. Eu quis fazer um cruzamento de dados para ver se a enquete e todos os resultados da enquete coincidiam com os resultados do desenho, tá? A gente chama isso de triangulação de dados. Os objetivos específicos, talvez eu não vou trabalhar com todos agora nessa apresentação, mas eu gostaria de mostrar para vocês a capacidade, verificar como que foi a capacidade de reconhecimento, do saber nomear a vegetação local como floresta atlântica. A gente olha a Mata Atlântica, mas será que a gente é capaz de saber nomear? Será que as crianças souberam nomear a floresta atlântica? E quais são as regiões fitoecológicas e formações associadas à Mata Atlântica, né, que são primeiramente representadas? E as preferências e os valores para com o ecossistema escolhido. Pode passar, por favor. Para reconhecer e nomear, eu mostrei uma foto de um lugar bastante conhecido, que é o Morro do Mirante. E aí eu coloquei, a floresta desta imagem está presente em Joinville. Diga o nome dessa floresta. Então, as crianças mais jovens, é claro, elas tiveram dificuldades para nomear a floresta da imagem, como floresta atlântica, mas não houve diferença segundo o gênero. E aí estão as imagens que eu introduzi, né? Era um joguinho de cartas com imagens impressas. E aí a primeira imagem, eu pedi para reconhecerem as formações associadas ao bioma. A maioria conseguiu
reconhecer quais eram as imagens, né, dos ecossistemas associados. E ali, depois disso, eu classifiquei segundo uma tipologia de Keller. Keller, ele é um biólogo, e ele trabalhou muito nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá também, com uma tipologia de valores. E eu quis ver se os valores que eles tinham com relação à Mata Atlântica poderiam ser classificados segundo a tipologia de Keller. E foi o maior sucesso, foi muito legal eu saber qual o tipo de valor que os jovens de Joinville possuem com a Mata Atlântica. E até hoje, essa tipologia de valores eu utilizo muito nas minhas pesquisas, e tenho muitos outros colegas que também utilizam, e a gente adora essa tipologia de Keller, tá? Para verificar qual o valor que os jovens possuem com relação à floresta atlântica e também com a biodiversidade local. Pode passar, por favor. Então, a praia foi o ecossistema associado à Mata Atlântica mais citado. Imagine, olha só, a gente está em Navegantes. Então, é um ecossistema bastante valorizado pela população de Joinville, tá? Seguido pelo ecossistema de montanha, que não pertence ao bioma, e em seguida a floresta ombrófila densa. Então, foi uma coisa assim, bastante interessante que a gente viu, e a maioria justificou que a montanha, em razão da vontade de conhecer a neve. Pode passar, por favor. E quando a gente classificou segundo a tipologia de Keller, o valor estético saiu em primeiro, depois o valor humanista e depois o valor naturalista. Estética, a paisagem é linda, eu adorei, eu adoro. A humanista, quando tem aquela vontade de se ocupar, né, da paisagem. A naturalista é aquele que vai... adora estar em contato na natureza, porque ele traz um bem-estar muito, muito, muito bom, né? E outros valores saíram por último, né? Pode passar. Os desenhos. Então, o objetivo específico é verificar quais as regiões fitoecológicas e formações associadas ao bioma Mata Atlântica são representados pelos desenhos. Os elementos de cada desenho que eu classifiquei, se saiu mais a vegetação ou mais a inserção do homem nessa paisagem, e também eu verifiquei se existiam diferenças entre a idade e o gênero. Pode passar. A floresta ombrófila densa, né, ela foi representada em 83% dos desenhos, seguida pelas formações pioneiras de influência marinha, e o meio ambiente fluvial com 5,3%. E aí, claro, teve desenhos que a gente não pôde identificar quais era o ecossistema associado. Pode passar, por favor. Mais da metade das crianças, 51,9%, representam uma fisionomia de floresta em relevo acidentado. Vocês podem ver que isso confere com a realidade, né? A maioria da vegetação de Mata Atlântica, ela está em relevo acidentado. Então, para vocês terem a ideia como as representações sociais são importantes para recolher informações de conhecimento popular e tradicional, e não somente... porque sempre nas literaturas ou nas pesquisas anteriores, foi muito utilizado na medicina, na psicologia, né? Mas os desenhos podem ser
utilizados em todas as áreas, né, de conhecimento, para recolher informações científicas ou de conhecimento popular e tradicional. Tá? Os 7 elementos primeiramente representados, né, foram as árvores, as érvoras, o sol, o mar, os recursos hídricos. E pode passar. Então, não existe grandes diferenças segundo o gênero, até pode passar também, só que é claro que os desenhos das meninas sempre tem mais florzinha, borboletinha, e é essa a diferença, mas no geral, de conhecimento não existe diferença, tá? Aí eu consegui, com esses desenhos, classificar a Mata Atlântica em alguns temas, que é o primeiro, é o bom estado de conservação da Mata Atlântica em 62% dos desenhos. O péssimo estado de conservação em 12%, as comparações entre o bom e o péssimo estado em 18,5%, e recomendações para a preservação em 7,3%. Pode passar. Então, agora só alguns desenhos que eu coloquei para colocar rapidamente, para mostrar como é que eles fizeram essas representações. O bom estado de conservação, uma floresta verde, bastante densa, né? E atrás do desenho, ele faz a justificativa, por isso que eu classifiquei nessa temática. Pode passar, por favor. O bom estado também, para a minha Mata Atlântica, são as árvores, os animais. Por favor. O bom estado também, na Mata Atlântica tem muita vida. Eu vejo sempre as araucárias durante minhas viagens. Ainda sobre o bom estado, é um lugar lindo, onde tem muitas espécies de animais e plantas, muitas cores e formas. Um menino de 12 anos. O péssimo estado, o nascimento do sol e o fim das árvores. Péssimo estado, eu gostaria de mostrar o desflorestamento, uma menina de 12 anos. Pode passar. O péssimo estado, né? Não precisa nem falar muito, né? Porque ele falou sobre a gralha azul, né? Que está desaparecendo. O desflorestamento. O péssimo estado de desflorestamento também. Comparação entre o bom e o péssimo estado, eu quero mostrar que existem poucas florestas e muita destruição, que é um menino de 12 anos. Comparação entre o bom e o péssimo, então, pode passar. Recomendação para conservação, geralmente essas recomendações, quando for, eles colocam na parte da frente, né? Mata Atlântica, precisamos preservar o que é do Brasil. Recomendações, novamente. Na Mata Atlântica tem muitos animais, plantas e muita água. Se não tomarmos cuidado da Mata Atlântica, nós iremos perdê-la. Tomar cuidado da Mata Atlântica é tomar cuidado do Brasil. Uma menina de 8 anos. Então, a conclusão, quais são os conhecimentos das crianças e adolescentes sobre a biodiversidade da Mata Atlântica? Os conhecimentos são diferentes segundo a idade e o gênero? Nas evocações das regiões preferidas, desencadeiam primeiramente valores naturalistas, né, que a gente viu. O homem faz parte das paisagens preferidas. Os desenhos revelam que o homem não faz parte da floresta atlântica. Quando ele faz parte, na maioria dos casos, é para destruí-la. E a maioria dos desenhos mostram a Mata Atlântica no seu bom estado de conservação, mas sempre representada de longe, sempre como um pano de fundo, sempre homogênea. É o que eles vendem, né, gente, das janelas, dos apartamentos, das coberturas, dos shoppings, né? Eles veem essa floresta homogênea, sem ver a verdadeira biodiversidade e a riqueza
dessa floresta. Pode passar. Todas as tipologias de Keller são identificadas, né, foram contempladas. Essa tipologia pode ser bem utilizada na classificação de plantas, animais e paisagens. E essa pesquisa demonstra que é possível analisar os conhecimentos sobre a biodiversidade de maneira mais abrangente. Quer dizer, toda a biodiversidade no geral, não somente os ecossistemas associados, mas até os micro-organismos a gente pode trabalhar, tá? As crianças e os adolescentes que participaram dessa pesquisa possuem um conhecimento bastante generalizado sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, e é necessário motivar para que elas tenham valores ecológicos e científicos para com o bioma. A infância deve ser sinônimo de vida ao exterior. Desculpa, gente, às vezes eu tenho sotaque do meu francês. Em contato com a natureza, principalmente num país onde o clima é tão generoso, e eu sou testemunha viva do quanto a gente tem sorte de morar no Brasil. As intervenções educativas com procedimentos cognitivos, afetivos, praxistas, são fortemente recomendados. Pode passar. Então, eu sugiro também uma pesquisação, né, onde as crianças e seus familiares podem estar inseridos, e foi feita essa pesquisação com os jovens na fazenda da escola. Foi trabalhado novamente sobre os pontos que eram necessários, né? Então, foi um sucesso bem grande essa pesquisa, posso dizer que foi. Inclusive, também os desenhos, né? Eu fui uma das precursoras desse instrumento, né? Hoje, muitas pessoas utilizam o instrumento, o desenho como instrumento em outras disciplinas, né? Pode passar, por favor. E aí, bem rapidinho, né? Eu fui fazer essa mesma pesquisa no México, com as populações tradicionais. E, para minha surpresa, quando falo em biodiversidade, eles conhecem muito melhor a biodiversidade, né? Claro, eles estão inseridos e eles estão... eles são da população tradicional e trabalham com as plantas medicinais todos os dias, né? Na escola, nessa escolinha que eu apliquei os questionários, eles tinham um caderno com folhas secas, sabe? Eles faziam uma coleção de folhas e colocavam o nome das espécies de todas as plantas que eles achavam no caminho da escola, ou que tinham na casa deles. Então, eles conhecem o dobro de espécies dos nossos jovens de Joinville. Pode passar. Essa senhora, que eu participei numa pesquisa muito grande no México, numa expedição com a Universidade de Montreal e uma universidade na Itália. E essa senhora, ela faz curas com as plantas, né? Então, quando as pessoas têm alguma doença, não vão aos médicos, né? E vão visitá-la. E ela também, nessa região também do México, as parteiras, elas têm um papel muito importante na região, elas são super respeitadas, inclusive elas podem entrar no hospital e ajudar os médicos, né, no parto. Então, eu acho o México é um país, assim, que valoriza muito o conhecimento popular e tradicional. E eu tive a felicidade de poder conhecer alguns desses projetos, né? Pode passar, por favor. Essa é são mulheres. A gente estava andando na região, é uma região semiárida do México, na região de Tula, Tamaulipas, e elas trabalham com as plantas na produção de shampoos.
tá? Por que o facão ali? Porque é uma região que tem muita cascavel, e por isso que elas têm que andar armadas, né, para se proteger. Pode passar, por favor. E agora eu vou dizer por que eu estou em Navegantes. Porque em 2017, eu trabalhei numa pesquisa sobre a implementação dos moles aqui na Praia do Gravatá. Eu trabalhava para uma empresa que fazia estudo de impacto ambiental, e eu tive que percorrer a cidade, a prefeitura e tudo mais, para fazer um estudo de impacto ambiental em razão da implementação dos moles. E aí, eu estava com uma outra geógrafa, né? E eu falei para ela, não podemos implementar um mole, fazer um estudo de impacto ambiental sem recolher as informações dos principais envolvidos, né, dos atores principais. E aí foi aí que eu comecei a conhecer a cidade, falar com os pescadores, entrei na Vila dos Pescadores, e perguntando se eles queriam mole, se eles achavam que ia melhorar, e numa conversa bastante informal, mas que tinha a voz deles, e eles, claro, que eles eram a favor da implementação dos moles, né, do mole, porque é um mole, né, que tem hoje, está incompleto, não está acabado. E e eu gostei muito da cidade, da população, gostei muito da paisagem natural, e eu disse, o dia que eu voltar para o Brasil, eu quero morar na Praia do Gravatá. É por isso que eu estou aqui, por causa desse trabalho de 2017. Pronto. E aí tem uma foto minha e da outra geógrafa, não aparece muito bem ela, entrevistando os pescadores. O Rio Gravatá, que vocês conhecem muito bem, melhor que eu, né? Muito obrigada. Espero que eu não passei muito do tempo. Som, não estou te ouvindo. Agora está me ouvindo? Agora. Pronto. Professora, muito obrigada pela sua fala. Ela foi ímpar, foi maravilhosa. Eu já até deixei algumas questões aqui que eu quero perguntar também, ainda mais que a professora participou dessa transformação, né? Essa questão da imagem. Mas eu não posso te dizer que eu tenho conhecimento profundo sobre o tema, né? Sim, mas eu tenho algumas questões aqui que ficaram meio no ar. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua fala. Eu vou pedir para a Denísia, né, retomar, a Denísia falar um pouquinho, e aí a gente abre para essas questões do pessoal que está no YouTube, quiser fazer algumas perguntas. Eu também quero fazer algumas perguntas, mas vamos deixar para o final elas. Pode ser, professora? Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Denísia? Denísia? Olá! Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas a gente não tá te vendo, Denísia. Ah, tá. Agora sim. Tudo bem, Denísia? Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar hoje à noite. Para mim é muito importante a tua presença, para tu falar um pouco desse teu trabalho. Eu conheço o teu trabalho, né? Sou até suspeita para falar, somos colegas de turma. Então, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Eu acredito que ele vai trazer muitas informações também para a gente pensar esse patrimônio ambiental, essas comunidades tradicionais. Ele vai trazer um outro olhar para a gente repensar o patrimônio natural e ambiental
da cidade. Denise, fica à vontade, a fala é tua. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todas. A Angel é muito generosa sempre, e eu ia apresentar uma série de slides e resolvi que não vou apresentar nenhum slide, não. Vou falar para vocês assim mesmo, de cara maquiada. Eu achei ótimo a apresentação da professora Maria Luísa. Muito obrigada, professora. Você contribui bastante na minha pesquisa. E eu também trabalho com a Mata Atlântica, com um outro olhar, uma outra perspectiva, a partir do estudo da professora. Assim, pego todas essas informações e, a partir delas, eu trago um outro olhar, que é o olhar das comunidades tradicionais de matriz africana. Meu conceito de comunidades tradicionais de matriz africana está descrita no decreto 6.040, né, de 2007, que entende essas comunidades como grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais grupos diferenciados, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam esses territórios da floresta, os seus recursos naturais, como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, eu trabalho com as perspectivas da floresta, da memória, desses grupos tradicionais de matriz africana. No meu mestrado, eu trabalhei exclusivamente com o candomblé, e no doutorado, pelas características das religiões de matriz africanas, ou da religião de matriz africana em Santa Catarina, eu estou fazendo uma ampliação para um outro núcleo, considerando algumas questões mesmo próprias do território que a gente vai encontrando no decorrer da pesquisa. Então, o que acontece é que esse conhecimento todo, e que a professora frisou bastante sobre a existência da vida dependendo da existência da floresta, inclusive de outros elementos naturais, eu trabalho na perspectiva da prática de fé. Porque a floresta, para os povos tradicionais de matriz africana, ela é um território sagrado, para além da vida do mundo material, do Aie, da minha existência enquanto Denísia, ela também propicia a existência das divindades as quais nós cultuamos, que no candomblé a gente chama de orixás. Então, eu demorei algum tempo para conceber conceitualmente que o orixá não mora lá, ele é lá. Então, o orixá não mora na floresta, ele é a floresta. O orixá não é o mar, não mora no mar, ele é o mar, é o rio. Então, é a partir desse conceito, então, que eu demorei algum tempo, algumas décadas da minha vida para compreender, que eu trabalho a floresta. Nas comunidades tradicionais de matriz africana, a gente trabalha na perspectiva de que tem um provérbio iorubano que diz Kosi Ewe, Kosi Orixá. Sem folha não tem orixá. Então, eu nunca me imaginei, ou talvez racionalmente nunca tenha me imaginado uma pessoa
uma ambientalista, eu me imaginava outra coisa. Eu me imaginava antirracista, eu me imaginava defensora das práticas de fé de qualquer natureza, a liberdade religiosa, mas defendia um Estado laico, sempre defendi um Estado laico, se não laico, pelo menos leigo, mas eu não me imaginava vestir essa camisa do ambientalismo, até que eu fui fazer mestrado. E aí eu me tornei uma ferrenha ambientalista. Mas esse ambientalismo, ele está ligado diretamente à minha prática de fé, e como vocês todos devem pensar, assim, é difícil, a professora Maria Luísa com certeza deve estar com zilhões de interrogações, assim, porque a academia me questiona isso a todo instante, como ser vinculada a uma prática e pesquisar esta prática. É só viver no fio da navalha, não pende para um lado, não pende para o outro, mas a todo instante eu reafirmo isso. Ângela convive comigo há 4 anos, então ela já me ouviu dizer isso centenas de vezes. Para ser bom para mim, tem que ser bom para o meu povo. Para ser bom para a academia, tem que ser bom primeiro para as comunidades tradicionais de matriz africana. Para ser bom para a academia, eu tenho que conseguir com o meu trabalho que esse trabalho subsidie as políticas públicas de proteção dessa área, de acesso a essa área que é sagrada para os povos tradicionais de matriz africana e para os povos originários de uma forma geral. Então, é na floresta que a gente passa pelos principais ritos de iniciação, é na floresta que a gente busca elementos para todos os rituais que existem nas comunidades, nos terreiros de candomblé, de umbanda, de batuque, seja ele qual for. É lá que está o nosso elemento principal, folha, mas sem defender a história de que o orixá mora na floresta. Não, ele é a floresta. Então, eu passo por cada um desses elementos e tudo que eu vou levar de material no meu ritual de iniciação, ele é coletado lá na floresta, no rio, no mar, no meio ambiente. Então, eu tenho que manter esse lugar o mais puro possível, porque a floresta é para nós o lugar de memória, o lugar de axé, o lugar da nossa inspiração, que é transmitir e produção de conhecimento interno, que eu transmito para os meus mais novos oralmente. Então, a minha opção de não mostrar o slide hoje foi exatamente para isso, porque é oralmente que a gente se comunica e que a gente transmite conhecimento no candomblé. Esse conhecimento que sai do continente africano, né, que vem para o Brasil, que é lido aqui no Brasil como religiosidade, que orixá aqui é religiosidade, mas na África ele é só um aspecto cultural, cotidiano, modus vivendi desse povo. Então, eu protejo esse lugar, não é porque ele é a minha religião, não, eu protejo esse lugar porque ele é a minha existência enquanto memória, enquanto tempo, enquanto natureza, mas principalmente de onde eu retiro a força no mundo, inclusive no mundo ocidental, com meu axé. Isso tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil como forma de religiosidade, a gente acredita ao tráfico de africanos sequestrados na África e trazidos para o Brasil.
Então, só nesse espaço floresta, e no encontro desta floresta com água, onde eu cultuo o Ossan, que é o orixá folha, eu cultuo o Oxóssi, que é o orixá caçador, dono da prosperidade, que provê a sua comunidade para a sua subsistência, e no encontro disso tudo com a água doce, que é Oxum, com a água salgada, que é Iemanjá, eu transformo tudo isso e leio como sopro de vida, de sonho, ou de nada, só de contemplação para divindades. E aí a gente vai vivendo todas essas questões da floresta e vai identificando todos os elementos desta floresta e dessa natureza, desse meio ambiente, que são imprescindíveis para a realização de todos os nossos rituais, e vai ficando cada vez mais imbuído do sentimento de que a gente precisa proteger. E esta floresta, mesmo quando lida, como recurso, ela tem uma história de que nada desse lugar ele vai acabar vai ser desperdiçado, ele vai ser transformado em lixo, mesmo que reciclado. E aí eu conto a história, por exemplo, do Mariô, do dendezeiro, né, que é imprescindível também para as comunidades de terreiro. Dessa árvore eu tiro a folha que protege as entradas, as janelas e as portas de todos os terreiros, todas as entradas. Ela é símbolo de Ogum, né, um orixá dono do caminho, mas que também controla a arte da guerra. Então, eu tiro essa roupa, que é a roupa que ele conhece, o Mariô, eu colho o fruto e dele extraio o azeite de dendê, imprescindível para todas as comidas, também nos terreiros. E do fruto seco, depois de extraído o dendê, eu ainda tenho o iquim, que é a casca do coco usada como forma de consulta ao oráculo. Nada foi desperdiçado. Então, a árvore está lá inteira, ela tirou a folha que virou proteção, tirou a folha que virou roupa, colheu o fruto, extraiu o dendê, que vai ser usado como óleo nas comidas, e dessa casca, desse coco seco, eu ainda tenho o elemento que é usado para consulta ao oráculo, que não é uma prática muito comum aqui no Brasil, porque muito desse conhecimento dos africanos se perdeu no Atlântico, né, nessa travessia cruel, mas ele existe, e quem se aventurar em aprender, está aí. E daí tem umas coisas, assim, bem interessantes, e eu queria compartilhar com vocês. Uma coisa, assim, por exemplo, que eu descobri muito recentemente, pesquisando para participação em um congresso. Por exemplo, a manteiga de karité, que para a gente chama banha de ori. Não é esta manteiga que é de karité, da castanha que é encontrada na Amazônia. É de uma castanha que é encontrada na África. E é uma história, assim, bem bonita, né? Ela também é utilizada na indústria de cosméticos, e a gente ouve um monte aí de shampoos, de cremes e de um monte de coisas hidratantes que utiliza a manteiga de karité. E na África, só as mulheres colhem esse fruto, com um detalhe: só é colhido o fruto no chão. Então, para a gente, o que eu quero dizer com isso é que a agressão à natureza, ela é uma exclusividade do mundo ocidental. Só a sociedade prática de maus tratos à natureza, ao meio ambiente. Então, as mulheres sobrevivem da coleta deste produto
porém, à espera do tempo, daquele tempo que eu disse anteriormente, que é esperar o fruto cair no chão, para coletar, para botar para ferver, para extrair o óleo, e daí ele vai virar uma manteiga bem clarinha, bem branquinha, que a gente chama de banha de ori, que é utilizado nos rituais mais sofisticados dos terreiros. E como é que a gente aprende tudo isso? A gente aprende tudo isso com o pé no chão, sentado, às vezes no chão, às vezes na esteira, ouvindo nossos mais velhos, porque o axé, essa oralidade que é transmitida nos terreiros de candomblé, é no pé do ouvido, é no momento certo, é para quem deve ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, tem um monte de histórias, eu estou há 20 anos no candomblé, e tem um monte de histórias que eu ainda não ouvi, porque ainda não chegou o meu tempo. Aí, o coco ainda, a castanha, a noz, ainda não caiu no chão para eu poder coletar. Então, esse é o momento da espera. Você aprende a respeitar todos os tempos, inclusive o tempo da floresta. E aí, eu quero de novo dizer que esse provérbio iorubano que a gente traz no coração como marca da nossa existência é Omikosi, Euekosi, Orixá-Kosi. Sem água, sem folha, não tem orixá. Então, sem água, sem floresta, sem orixá também. Então, para a existência desta divindade, eu tenho necessariamente que respeitar o ciclo e me tornar a maior ambientalista da universidade da região de Joinville e lutar para que essa floresta seja protegida, mas seja protegida com acesso, porque lá no decreto 6.040, quando eu comecei a minha fala, eu disse que as pessoas precisam desse território para as suas práticas culturais, religiosas, cotidianas. Então, eu tenho que garantir. Não é garantir, como aconteceu aqui em Joinville, hoje, na parte da manhã, em que os povos originários estão sendo expulsos à força, à base de spray de pimenta, porque eles estão ocupando uma APP, uma área de preservação permanente. Eles não podem ficar naquele território que um dia foi deles, que eles eram donos. Então, sequestrados lá em África, trazidos para cá à força, a gente tem que ter, no mínimo, a consciência de que essa população precisa ter acesso a essa área, independente de que ela seja uma área de preservação permanente, que ela seja qualquer coisa de preservação. Antes vem quem respeita e quem cultua esse território da floresta, são os povos originários, são os povos de terreiro. Obrigada. Obrigada, Denísia. A tua fala aqui no meu WhatsApp está repercutindo. Todo mundo gostou muito da tua apresentação. Bastante gente falou muito bem da tua fala. Não estou te ouvindo, Denise. Abre teu microfone. Fala que é para mandar para mim, ué. Pode deixar. Professora Maria Luísa também está aqui falando que a apresentação foi maravilhosa. Bárbara, eu acho que tu traz a professora Maria Luísa agora para esse nosso... Olha, Denise, quem está aqui também, a Julie Rossi está nos nossos comentários. Ei, Julie, te love! Julie é nossa colega de doutorado também. Bom, vou fazer aqui um momento mediação, né? E vou começar essa conversa toda. Professora Maria Luísa, enquanto você falava, eu fiquei pensando muito na nossa restinga aqui, né? Nessa nossa área verde aqui próxima à praia. E o quanto todo mundo fala, né? É só um matagal, é só um mato, é algo que bota fogo. A gente, Bárbara, pode me dizer também inúmeras falácias populares que a gente tem sobre a restinga, né? E eu acho que essa fala da professora de falar dos biomas, falar da mata, falar da composição também, né?
geográfica de Navegantes, me fez pensar também nessas questões e trazer um pouco para o campo do patrimônio, né? Trazer um pouco para esse nosso lugar também que a gente está aqui discutindo e pensando. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão da Restinga como também um espaço, né? Pensar isso como um patrimônio que a gente tem na cidade, e ver essa diferença da formação urbana e a diferença que dá em dois espaços diferentes da cidade, né? A gente vê o Gravatá sem a Restinga, né? Teve uma outra exploração, teve uma outra essa retirada e essa não permanência da Restinga, como isso impactou na cidade, diferente do centro, em que a Restinga é meio que segura, né? A gente vê que aqui no Gravatá a onda, né, invade o calçadão, e lá no centro a gente não tem isso, né? A gente tem essa Restinga como também ela acaba barrando isso, né? E tem um dado muito importante aqui, até para falar sobre a importância disso, né? E queria até que se a professora pudesse falar um pouco, né, brevemente sobre essa questão da Restinga também, e dessas possibilidades, né, que a professora detecta como um possível patrimônio da cidade, ambiental, né? Até queria falar um pouco sobre a questão que durante a Segunda Guerra, os espaços das dunas aqui da Restinga, parte centro, né, que estamos falando aqui do Gravatá, né, como eu e a professora Marilisa, a gente está perto, a gente fala, estamos falando do Gravatá, estamos falando daqui muito perto, e as dunas que ficam no centro, que ficam próximas à praia e próximas à saída na Boca da Barra, aqui do Mole Norte, que é o nosso lado do nosso mole, foi espaço, durante a Segunda Guerra, para os soldados ficarem lá dentro. Então, eles ficavam monitorando a área do mar, escondidos dentro das dunas, dentro da Restinga, né? Então a gente vê essa possibilidade que o ambiente tem, que a gente tem para começar a pensar patrimônio ambiental dentro da cidade em dois lugares de fala distintos, né? Da professora Maria Luísa, que traz esse olhar mais para o meio ambiente mesmo, mais para a mata, e a Denise que fala também da tradição, e como que a fala de vocês duas tem uma relação muito próxima, né? Quando fala de tradicionalidades e de âmbitos diferentes dessa tradicionalidade, né? E como a professora aborda a questão das folhas para os povos tradicionais do México e a importância das folhas para os orixás, a questão das folhas para essa questão da religiosidade, né? Eu acho até que isso também seria algo para vocês meio que falarem um pouco, talvez. Eu achei esse como um fio condutor muito interessante para a gente pensar isso, né? Se vocês quiserem, né? Bárbara também, fiquem à vontade. Quando fala em Restinga, eu lembro de uma fala de Pierre Dancerot, que é um canadense, que esteve aqui no Brasil em 1945. Ele foi o primeiro professor de biogeografia do Brasil. Ele não sabia nem falar português, ele teve algumas aulinhas de português antes de vir, e ele era apaixonado pela Restinga do Rio de Janeiro. E um pouquinho antes dele morrer, ele morreu com 100 anos, né? Foi ele que foi a primeira pessoa a classificar a nossa vegetação brasileira em Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado. Ele fez a primeira classificação. Se chama Pierre Dancerot. E eu tive o prazer de conhecê-lo. E quando ele esteve agora, nos anos 2000, no início dos anos 2000, aqui no Brasil, e que ele viu a Restinga completamente acabada e destruída, aí perguntaram para ele o que ele estava sentindo. Ele disse que era uma tristeza muito grande para ele ver a Restinga desse jeito. Aí ele olhou para as meninas e os meninos que estavam na praia e disse: mas o que vamos fazer? Olhe só os jovens aqui se divertindo, pisoteando a Mata Atlântica. Então, o homem quer ficar cada vez mais próximo das paisagens do mar, contanto que vocês viram na minha apresentação, que foi o número 1, a mais citada, como preferida.
Só que ele quer ficar muito próximo. E aí eu tenho uma fala muito importante de um dos pescadores. Ele diz assim, ó, sobre as mudanças que vêm ocorrendo no ambiente, inclusive a subida do nível do mar. Elas decorrem, sobretudo, em função da ação humana. O povo que estão invadindo, a culpa não é do mar, é do homem mesmo. Porque isso aqui, a água salgada, quando enchia, ela invadia isso tudo aqui antes. É um senhorzinho bem de idade. Só ficava uma pontinha de nada. E agora todo mundo construiu ali onde que o mar invade. Então, o que eu quero deixar bastante clara é que é imprescindível ouvir a população tradicional, né? E isso nunca acontece, gente. Quem trabalha num estudo de impacto ambiental vê que a população é a última a ser consultada. E se eu morar aqui, que eu participar de alguns projetos, eu quero que a população seja ouvida, né? E que as construções e os projetos urbanos respeitem esse conhecimento. E uma coisa, quando eu vi a Denise falando, eu pensei como nós estamos desconectados com o meio ambiente. Talvez agora um pouquinho mais, porque a gente está vivendo uma crise mundial, né, com a pandemia, e as pessoas estão se voltando à floresta, às práticas de cultivar plantas, mesmo que dentro de casa, porque é o que eu sempre digo, a gente não nasceu no asfalto, a gente não nasceu no concreto. É por isso que essas práticas que a Denise fala são práticas ancestrais e que devem continuar, devem perpetuar. E o que eu acho muito interessante é fazer o jovem ou nós conhecer um pouco melhor as práticas tradicionais. A população tradicional que a Denise trabalha, por que não ensinar a gente a se aproximar com maior intensidade do meio ambiente, da natureza, da biodiversidade de plantas e animais também? Então, essa restinga que está sendo preservada no Gravatá, ela está sendo preservada por pura questão de papel ou porque a população admira e sabe da importância dessa vegetação? Então, essa é a minha pergunta, porque já veio muita gente atrás de mim perguntar o que eu achava que estão destruindo os sombreiros da praia de Santa Catarina para deixar a restinga tomar conta. Então, aí eu falava, explicava para todos da importância da restinga, mas muita gente não sabe por que ela está ali, né? Outra questão que a Denise mesmo que falou é sobre a neutralidade, né? A tua neutralidade como pesquisadora diante dos teus atores, que são teus amigos, que são teus colegas, né? Aí eu não me admiro, eu tenho certeza que tu consegue ser neutra. Por que eu digo isso?
Porque quando a gente está inserida eu estava inserida na vegetação, na Mata Atlântica, tu está inserida na tua religião. E você faz essas práticas e às vezes você está banalizando, porque você já conhece essas práticas com o tempo. E quando você trabalha como pesquisadora, você vai ver certos procedimentos que vocês fazem, certos rituais e certas práticas que tu nem observava antes. E agora que tu tá vendo, é porque tu tem tu consegue, se tu consegue fazer isso, tu consegue a tua neutralidade. E é claro que tem que sempre explicar, né, para a população que ali tu não é a Denísia praticante, tu é a Denísia pesquisadora. Sim. É por experiência que eu digo, sabe? Mas não sei. Mas eu tenho certeza que tu consegue ser a Denísia pesquisadora nesse meio, nesse teu trabalho. Então, prof, eu acho que antes, assim, óbvio que tudo tem um significado e é lido, né, com esse significado nas comunidades terreiro, mas antes eu via as folhas chegarem, isso tem que preparar dessa forma, isso vai preparar daquela outra forma, e eu não atentava muito para essa questão, por isso que eu disse também durante a minha fala, que eu demorei um tempo para entender que não é a morada de, é aquilo, né? Então, acho que a pesquisa me trouxe isso, assim, porque que é finito, a floresta é finita, se a gente não cuidar, ela vai acabar. E aí, se acabar, como é que eu vou cultuar o sangue? Como é que eu vou cultuar Oxum dentro do rio Cachoeira? Não tem como, ela não vive lá naquele lugar, definitivamente aquilo lá não é ela nem passa ali por perto, no meio daquele lamaçal, daquela quantidade de esgoto. Então, eu acho que é isso, de novo o papel civilizador das comunidades tradicionais de matriz africana e os povos originários. Cabe a esses coletivos, de novo, discutir civilização com as comunidades ocidentais, sabe? O nosso papel, ele é muito civilizador, sempre foi, mas agora a gente está vivendo a finitude. Antes era a finitude humana, né? Era civilizador nesse sentido de dignidade humana, quer dizer, hoje também a gente ainda luta por dignidade humana, mas a gente está dizendo que sem isso, o que a gente está fazendo do planeta Terra? Sem a gente proteger cada um desses territórios de água, de floresta, de pedras, porque elas também têm a sua função primordial, né? Cada um, de mangue. Olha, aqui do lado da minha casa tem um mangue, olha, me dá até uma dor no coração quando passo por lá, porque é muito lixo, é muito esgoto, é muito tudo. E mangue é o quê? Eu demorei, assim, e não era uma questão do candomblé. Eu respeitava o mangue, que era um lugar sagrado, porque é o território de Nanã, né, e daquela lama que a gente acredita que foi construído o corpo, né, enfim, e que teve o sopro e que virou e teve vida. Mas daí um dia eu fui fazer um trabalho também com uma bióloga, a gente sempre fica encontrando profissionais, eu não preciso da ciência para acreditar nos orixás, sabe, professora e todo mundo que está vendo, eu não preciso, mas eu acho tão maravilhoso quando a ciência me diz de algo que a ciência está dizendo e é algo que eu acredito, eu acho aquilo muito sensacional.
E aí eu fui fazer uma expedição, um trabalho de campo com uma bióloga e umas crianças. As crianças escolheram que queriam conhecer o mangue, mas que não era o mangue que elas moravam. Olha para você ver, não era o mangue que elas moravam. Elas queriam conhecer o mangue do jeito que o mangue é. Então a gente convidou uma bióloga e ela foi com a gente. E aí lá no meio das explicações todas, assim, a gente estava muito envolvido com a explicação dela ali na prática, né, no lugar. E aí ela vira e diz assim, ó, aqui é o lugar, porque o mangue, ele tem uma junção de água salgada e água doce, né, das duas águas. E nesse lugar aqui, ela contando para as crianças, numa linguagem, assim, bem acessível para as crianças, nesse lugar aqui, é onde os peixinhos, quando eles estão machucados, eles vêm para se curar. Quando eles estão doentes, quando eles, tipo, têm algum contratempo no seu hábitat, é para cá que eles vêm. Então, aqui é como se fosse o hospital dos peixes. Eles vêm para se curar. E aí, olha, eu precisava dessa explicação para acreditar em Nanã? Não, não precisava, nunca precisei. Mas ouvir que a ciência tem essa concepção de que aquele lugar é o lugar onde você vai para se regenerar, para se curar, para se cuidar, né, quando você está doente, é muito bom ouvir, assim, que a gente não é louco, né, porque às vezes a gente é meio taxado como louco. Então, é a ciência que está dizendo, cuida desse lugar, porque aqui é o lugar da regeneração, é o lugar onde as pessoas podem, e daí a professora também tem um tanto de outras, conhecimento de literatura que diz o tanto de remédio que é tirado do mangue, gente que vai, paga caríssimo, né, nos spas para tomar banho de lama, para quê? Para se regenerar, para curar a pele, depois a ciência também evoluiu e de uma série de propriedades, tem uma argila específica para tratamento de câncer variados, inclusive. Então, é disso que a gente está falando, é dessa civilidade que a gente quer tratar. E aí é essa civilidade que eu discuto também na academia. Bem, me junto aqui a nós, peço licença à professora Maria Luísa, peço licença aos mais velhos, peço a bênção à mãe Denísia e ao pai Marcelo, que eu vi que está ali fazendo os comentários também. Eu tenho uma pergunta para a mãe Denísia, para a professora Denísia. Eu sou uma pessoa que, para isso eu vou explicar um pouquinho assim de mim, né, bem rapidinho. Eu sou uma pessoa que, assim que entro na faculdade e tal, me apaixono, assim, pelo mundo acadêmico, decido que, é isso que eu quero para minha vida, e aí fui desanimando cada vez mais, à medida que fui me aprofundando mais no mundo acadêmico, fui mergulhando cada vez mais na cultura popular, e hoje me sinto dividida entre as duas coisas, né? Por que eu estou perguntando isso? Mas, voltando um passo atrás, desculpa, percebo, agora estou voltando para a academia, né? Vou entrar agora no mestrado em educação, mas percebo que na academia existe ainda, por incrível que pareça, né, uma espécie de preconceito com a cultura popular, com o conhecimento popular, embora ele tenha vindo muito antes, esteja aí há muito mais tempo do que o conhecimento acadêmico, né? Então eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é se nesse processo, né, de pesquisa, e aí especialmente com o candomblé, né, que também já sofre um segundo tipo de preconceito, né, como foi essa receptividade em relação a trazer ao conhecimento da academia um conhecimento tão ancestral, tão desconhecido ainda para a academia, e em certa parte, né, é até meio que se deve ser assim, conforme a senhora mesma falou, de que só deve saber quem deve saber, né? Então eu queria entender um pouco esses limites, assim, e como foi recebido, enfim.
Então, Bárbara, essa é uma questão assim muito muito fácil para mim, sabe? Porque na academia, o que eu fui fazer na academia? Eu tive muita dificuldade em voltar para a academia. Eu me formei em 1995 e só voltei à academia em 2018. Então, assim, eu queria, em alguns momentos eu tive vontade de voltar, em outros não, e aí quando eu tinha vontade de voltar, eu ficava pensando o que de fato ia ser importante, que tipo de pesquisa seria importante, e aí quando eu decidi que eu ia voltar e que eu ia discutir a questão da floresta como território sagrado, tem uma questão que ficou muito clara para mim, desde sempre, assim, ela é muito evidente para mim. Eu não vou para a academia para discutir ritual, porque o que a academia vai ensinar para o meu babalorixá sobre ritual? A academia não é iniciada. Quantos acadêmicos que estão publicando que são iniciados? Né? Não são muitos, eu acho. Pelas pesquisas que eu faço nas bases de dados, não são muitos. Então, a academia não tem o que contribuir nesse sentido. Mas o que a academia pode contribuir? Aí que é a reflexão sobre esse território. Os limites entre o que é possível de contribuição, o que é passível de contribuição de um e do outro, fui eu que dei, porque eu não quero discutir iniciação, não quero discutir qual folha é usada para dar para a situação XYZ, não é essa a minha questão. Também não quero discutir qual é a função do manjericão, do alecrim e da alfavaca. Eu quero discutir qual que é a folha que está lá na floresta que é útil para o meu ritual, que é usada, é útil não, porque ela é útil de qualquer forma, qual que ela é utilizada, qual que é o processo que eu tenho que fazer para coletar, qual que é a garantia que eu tenho de acesso se eu não tenho nenhum espaço de proposição de política pública para dizer que eu tenho que ter acesso a esse território. Qual que é o lugar que eu tenho para discutir a educação e dizer para essas pessoas que nesse processo civilizador a natureza ela tem que ser preservada por ser território sagrado de uma série de povos. Não preciso nem falar de discutir religião. Eu posso discutir sacralidade sem discutir religião, porque eu posso discutir até religiosidade sem discutir religião, né? Então, esse limite fui eu que dei, Bárbara. Eu disse, eu não quero discutir ritual. Ritual eu discuto lá no meu terreiro de candomblé, de pé no chão, sentada no chão. Aqui na academia, eu sento na cadeira confortável, no ar-condicionado, e eu quero discutir proposições. O que posso contribuir para que a minha comunidade tenha assegurado o seu direito de acesso a esses territórios. Então, o limite é a gente que dá. Se a gente deixar, eles adentram e axé da gente. Não permita isso com você, não, tá? Nas suas práticas, nas suas celebrações, nas suas formas de expressão, dê o limite para todos que não pertencem àquele coletivo do qual você é representante. Não permita, seja firme. Olha, até aqui você pode, daqui para dentro é meu. Se você quiser adentrar esta barreira que eu estou te colocando, vem fazer parte do meu coletivo. Só assim você vai poder. A academia não vai te dizer isso, não, porque eu não vou dizer para ela. Muito obrigada. Temos aqui uma pergunta. Eu já vou deixar vocês duas aqui, só vou ler a pergunta para vocês. Temos duas, na verdade, vou ler por ordem. A primeira, vocês já participaram de processos de proteção legal do patrimônio natural e como foi essa experiência? Eu não participei de processo legal de patrimônio natural, né, mas sobre das reuniões, eu não sei se vocês sabem que no Canadá, Montreal é a sede da CDB, da Comissão da Biodiversidade, né, a sede, a Proteção Mundial da Biodiversidade, a sede fica em Montreal.
e eu participei das reuniões do processo sobre a biodiversidade, proteção da biodiversidade em nível mundial, e não foi nada agradável, porque é muita briga, e ainda mais que os Estados Unidos não eram signatários, né? E foi uma reunião foram reuniões bem movimentadas, e não é fácil proteger legalmente um patrimônio natural, principalmente a biodiversidade brasileira, que vocês sabem que tem aquela grande disputa entre Estados Unidos e os demais países, dizendo que a Amazônia que não pertence ao Brasil, e aí o Brasil é o último a assinar, porque tem que ler muito, os técnicos a gente tem que ler muito, muito, muito antes de assinar alguma coisa, né? Eu também não participei. A minha briga, então, desde 2018 até conseguir conquistar isso, é exatamente para que as comunidades tradicionais de matriz africana, elas estejam nessas instâncias de proposição, debate, proposição, fiscalização de políticas públicas, sabe? Se eu não tenho uma cadeira no Conselho do Meio Ambiente em âmbito municipal, estadual ou federal, tem alguma coisa errada, porque ninguém mais do que os povos tradicionais de matriz africana e os povos originários defendem o meio ambiente. Por que a gente não tem? Porque todos os empresários têm, todos os Sinduscon tem, a CIG tem, CDL tem, todo mundo tem, e nós que dependemos, inclusive culturalmente, desse território, não temos acesso. Essa é a minha discussão na academia, sabe, Bárbara? Então, é isso que eu quero discutir. Por que não temos? Se não temos, eu volto lá para a educação, porque então a gente tem que reivindicar. E aí, emendo para responder as questões propostas pelo Arthur. Arthur, que diz assim, a floresta, não é esse território, essas comunidades tradicionais, e aí agora quando eu falar tradicionais, já vamos ligar que são povos de terreiro e povos originários, a gente tem que batalhar pelo cumprimento das leis 10.639 e 11.645, porque sem isso a gente não vai conseguir também avançar. Não é mais admissível que 20 anos depois a gente continue ainda com escolas que não debatem sobre essa temática, que não inclui a história indígena, a história da África e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, é lá e cá, né, prof? A todo momento vai lá e debate, volta cá na base e discute. A gente tem que ocupar esses espaços têm que dizer das histórias, sim, desses povos, tem que dizer da importância, tem que dizer porque precisam, e aí volta lá, eles têm que estar nos espaços de democracia participativa, chega só de votar, chega só de democracia representativa, eu quero estar lá no debate, na proposição de políticas públicas, porque eu sei, meu povo sabe, os terreiros sabem, os indígenas sabem o que é bom para esse território, de que forma que o manejo tem que ser feito, de que forma que ele tem que ser protegido, que também não adianta eu isolar tudo e não permitir o acesso de ninguém, que vai até preso, né? Tem gente que é preso porque foi lá, arrancou a casca da árvore, porque ia fazer um chá. Então, não é isso que vai destruir o meio ambiente. Então, todas essas questões tem que ter esses povos juntos. Se não tiver, esse povo não tiver no lugar de proposição e de debate de políticas públicas, a situação não vai mudar. E aí, de novo, que eu digo que esse processo civilizador é nosso, Arthur. Vem com a mamãe. Não sei se te respondi. Tem uma outra experiência que eu tenho, do Canadá, né? Vou falar rapidamente.
mas é que, para vocês verem como eles estão muito à frente da gente nas questões de participação pública, na participação da população tradicional. Eu trabalhei, era na construção de uma autoestrada, a Autoestrada 30, lá no Canadá, e que existia uma grande disputa por causa que a população não gostaria que cortasse a terra dela em duas, né? E às vezes tinha que fazer mais do que 10 quilômetros para ir de um lado ao outro da sua própria propriedade. E aí, o Canadá tem, assim, é um exemplo para o mundo em participação do público. Então, eles pagaram, o Ministério dos Transportes pagaram uns pesquisadores, eu participei dessa pesquisa, de saber qual é a opinião deles sobre essa autoestrada e se estava certo o desenho. A gente mudou o traço da estrada umas 10 vezes, em 2 anos, até poder passar em um lugar que fosse bom para todos, né? Para a população tradicional, para a população dos agricultores, das indústrias, e foi... Então, para vocês verem o quanto eles estão avançando nisso. No outro projeto que eu participei também lá no Canadá, foi sobre a poluição do Rio São Lourenço, que era um rio principal, é o rio principal que vai de Montreal até os Estados Unidos, e ele é um grande rio, e o governo fez um trabalho de despoluição muito grande desse rio, e ele queria ver qual que era a opinião da população sobre o rio, e analisar quais eram as representações que eles tinham para poder mudar essas representações no que diz respeito à despoluição. E, por incrível que pareça, todo mundo acha ainda que o rio é super poluído, e aí foi uma grande decepção, e aí a gente trouxe os jovens por um parlamento da água lá para falar sobre a situação atual do rio. Então, por que o jovem? Porque o jovem não visita museus, não visita menos os museus que os mais novos. Então, eles fazem sempre estudos para ver quem precisa de maior conhecimento sobre a situação ambiental, e eles fazem questão de prestar conta com a população, sabe? E aí eles ouvem a população tradicional e tudo é colocado online, tudo é colocado às claras, todo mundo é o convidado a participar, todo mundo participa, não existe essa agressividade que a gente tem de querer brigar para poder participar, tudo um pouco na paz. Até um dia, quando eu fui falar, o meu diretor de pesquisa, né, lá a gente não chama de orientador, diz de orientador de pesquisa, ele disse: Maria Luísa, calma, não fale tão, seja mais calma, não seja tão agressiva no falar. E isso é uma coisa que eu aprendi lá, a gente não pode falar com agressividade, porque aí a razão vai embora, entende? E aí, eu acho isso, a gente tem que fazer muitos exercícios ainda para chegar a dar a voz ao povo, né, aqui no Brasil. Eu queria responder as 3 questões aqui rapidinho, assim, um minutinho. Primeiro do Dino, né, do ritual sofisticado, é possível relatar? Não, Dino, eu não relato ritual, a não ser que seja dentro do meu terreiro de candomblé. Se um dia você for filho do Ileu Opolojucan, eu vou te relatar algumas coisas à medida que você for tendo idade para. E da Rita,
eu acho que a gente falou sobre agora, nesse momento, né? A professora e eu. E do pai Marcelo, para de show, porque o senhor é mais velho que eu, a sua bênção, peço licença, assim, a minha humilde opinião é assim, ó, o senhor é muito melhor do que eu, sabe, que há folhas que elas só têm a validade efetiva quando ela está coletada no seu espaço natural, né? Muitas vezes a gente planta determinadas árvores sagradas assim, em nossa casa, mas ela vai ter um efeito decorativo. Porque quando a gente precisar para coisas bem específicas, é lá no mato que a gente vai encontrar, e aí a gente tem o percurso que tem que fazer, os preceitos que tem que fazer, a comida que tem que levar, a oferenda que vai deixar, o pagamento que vai fazer, todas essas questões. Então, às vezes, a gente fica também muito preocupado. A maneira que eu acho que a gente encontrou para proteger determinadas coisas que são imprescindíveis para a nossa prática de fé foi plantando nos nossos quintais. Mas hoje as cidades também estão impedindo que isso continue sendo feito, né? Que é esse plantio. Quantos têm esse espaço para poder plantar? Então, eu acho que a briga é essa mesmo, assim, vamos brigar para manter a floresta e protegida da melhor maneira possível, da forma como a gente acredita que deve ser protegida, e que o nosso acesso seja assegurado, né? É isso. A professora Ana Matilde colocou aqui, professora Maria Luísa, que ela pensa que a educação é primordial para que se tenha um povo culto, crítico e com conhecimento. A professora Ana, ela fez um estudo sobre a Pedra do Miraguaia, fez um trabalho de educação ambiental aqui bem importante, bem pertinente. Ela é uma das referências quando a gente pensa no bairro Gravatá, quando a gente pensa em patrimônio. Então, eu sempre recorro à Ana, e foi quem abriu o nosso evento hoje à noite, querendo ou não, essa noite foi a Ana, no documentário da Carol, né, das Lendas de Navegantes. E a Ana tem esse conhecimento super vasto sobre o ambiente, o meio ambiente, Gravatá, sobre as tradicionalidades, né? Então, é isso. Gente, a gente está chegando ao final do evento. Eu gostaria muitíssimo de agradecer Denísia, professora Maria Luísa, Bárbara, né? Para mim é um momento ímpar poder estar aqui com vocês partilhando essa noite, né? Professora Maria Luísa, acho que não tem nem palavras para agradecer, Denísia também. Foi muito, muito linda a fala de vocês duas, de dois lugares diferentes, elas convergiram, elas se encontraram, foi muito, muito, muito importante, professora trazendo uma perspectiva do México, um olhar de Joinville, trazendo experiências do Canadá, Denísia trazendo, né, o lugar de fala, a mata, esse espaço de culto. Muito obrigada mesmo. Quero aproveitar também e convidar todos para amanhã. A gente vai ter falas importantes também hoje para abrir essa discussão do seminário, para abrir um pouco esse olhar para o patrimônio, trazendo hoje o patrimônio ambiental, a floresta. E amanhã a gente vai adentrar um pouco ao que a gente chama de pedra e cal, né, Denísia? A gente vai falar do patrimônio material, a gente vai falar da cidade, da urbanidade. A Evelise Ribas, Moraes Ribas, vai falar um pouco sobre a questão do patrimônio da cidade. O Carlos Alberto Zeverino vai falar um pouco da religiosidade. E a professora Cibele Ferrari vai falar sobre as representações, né? Vai falar um pouco de representações, que a professora já começou a falar um pouquinho hoje, também já falou um pouco de representações, e a Cibele amanhã vai abordar somente a representação. Então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, Ana Matilde, Nayara, Tainara, Ju, Luiz Marcelo, todo mundo que esteve aqui hoje, Hugo, Quintana, e Bárbara, muito obrigada por poder, né, por poder compartilhar esse momento aqui. Muito obrigada, gente. A palavra é sua, Bárbara. Eu que agradeço.
Queria agradecer a todos os que estiveram presentes, os que comentaram, os que não comentaram. Já agradeci, mas queria agradecer de novo professora Irmã Denísia, professora Maria Luísa, agradecer a Ângela, que segurou firme aí e é a responsável pelas convidadas de hoje. Então, agradecer muito esse apoio, essa parceria que a gente já desenvolve há alguns anos, até porque, vou confessar, a Ângela foi minha aluna no terceirão. Eu era muito jovem, quero dizer aqui, né, Ângela? Mas a Ângela foi minha aluna no terceirão, então a gente já se conhece aí, já vão quase 20 anos nessa brincadeira. E queria agradecer mais uma vez à Fundação Cultural, que aqui esteve presente através de duas pessoas, né, o Dino, que inclusive está com um comentário aparecendo aí agora, que é um assessor técnico da Fundação, o nosso superintendente, o Marcos, que fez também uma fala de abertura, então queria agradecer mais uma vez o financiamento, né, lembrar que esse evento só está sendo possível graças à Fundação Cultural e à Secretaria Especial de Cultura através do inciso 3 da Lei Aldir Blanc, e é isso, esperar que todos estejam aqui amanhã mais uma vez, espero que vocês tenham assinado a lista de presença, que é bem importante para nós, e se alguém tiver mais alguma intervenção a fazer, faça, senão a gente já pode encerrar. Eu só quero agradecer pelo convite, obrigada, Bárbara, obrigada, Angel, e obrigada, professora Maria Luísa, pela partilha. Quero mandar, assim, beijo para o meu fã-clube. Obrigada, Ângela, obrigada, Bárbara, obrigada, Denísia, foi muito bom compartilhar com vocês. E espero que daqui a um tempo um projeto em conjunto seja realizado, né? Um projeto aqui na cidade de Navegantes, projeto bem lindo para contemplar toda essa população maravilhosa dessa cidade que me acolheu tão bem, apesar de eu estar tão inserida dentro do meu apartamento. Tchau, bye. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Até.